vídeo diretamente da minha marquise, da casa nova. Estou aqui com o meu primeiro cafezinho e lembrei-me de começar outro vlog, porque eu acho que ter feito outro fez-me bem no sentido em que me senti produtiva por conseguir começar e terminar uma coisa. Então acho que é uma boa ideia continuar. E, por acaso, fui outra vez à biblioteca de Irmesinde, não é? Quando acabou o outro vlog, eu fui à biblioteca de Irmesinde e acabei por trazer mais 3 livros. E desta vez escolhi 3 livros da Relógio d'Água. Então eu vou-vos mostrar e vocês vão acompanhar a leitura. Não sei se é de todos, se é só de um. Pronto, vamos ver como é que sai. O primeiro que eu trouxe, o primeiro que escolhi, na verdade, foi um que eu já comecei a ler, mas eu vou deixar para o fim. Então, o primeiro que eu trouxe é a Segunda Casa, de Rachel Cusk, ou Cusk, não sei. Sei que este livro se passa também no verão. É sobre uma mulher que convida um pintor muito conhecido a passar férias, uma temporada com ela e a sua família, na casa que acabam de construir numa remota zona costeira. Espera que o particular olhar do artista ilumine com uma nova luz a sua própria existência e os mistérios da paisagem. Não sei, pareceu-me um pouquinho filosófico, pareceu-me que ia dar muito para refletir, e então eu trouxe este. Vamos ver. Também é pequenino. Depois, o outro que eu trouxe, que é muito badalado, toda a gente já leu praticamente, menos eu, é A Amiga Genial, de Helena Ferrante. Eu já li A Louca da Casa, não tenho a certeza se eu comecei e terminei ou se, pronto, qualquer coisa, não sei. Mas, pronto, não sei, eu senti o chamamento, achei que devia ler, achei que ia gostar, então trouxe, pronto. Vamos ver, eu estava muito indecisa a saber de começar por este ou pelo outro, mas eu comecei pelo outro porque mal eu vi, eu soube que eu tinha de trazer e acho que não fiz uma má escolha. E portanto trouxe também Mataram a Cotovia, de Harper Lee. Olhem, já estou na página 92. Não tenho tido assim muita disponibilidade para ler, mas eu estou completamente viciada neste livro. Para quem não sabe, este livro passa-se numa pequena cidade, Maycomb, e nós conhecemos a Scoot e o Jem. Eles são 2 irmãos, são crianças, ela tem 7 anos, ele está no 5º ano, deve ter à volta de 10, presumo eu. E portanto nós temos aqui as aventuras dele e também de um amigo deles que só vem no verão, que é o Dill. Então eles têm muitas aventuras e tudo mais, e a Scoot foi para o 1º ano. Essa parte foi muito interessante porque vimos como o contexto é importante na sala de aula, o professor adaptar-se ao contexto. Portanto, essa parte da educação, a professora chegou vinda da faculdade com montes de ideias para pôr em prática, contudo, o público-alvo, digamos assim, que estava à frente dela não correspondiam às expectativas que ela tinha. E, portanto, ela achou que podia pôr tudo em prática e, na verdade, não, porque o contexto era muito diferente e havia pessoas muito pobres, pessoas que não tinham formação, famílias, não é, muito carenciadas e, portanto, não dava para pôr em prática. Então eu gostei muito de ver essa parte e depois também gostei de ver como a Scoot é tão inteligente, ela já sabia ler quando foi para o 1º ano e a forma como isso foi tão mal visto pela própria professora. Portanto, essa parte foi muito interessante. E também é interessante ver as aventuras dos meninos e eles têm um grande fascínio pelo, como é que ele se chama? Boo Ridley. Portanto, há uma família aqui nesta cidadezinha que é a família dos Ridley e essa família é um pouquinho estranha. Porquê? Porque eles têm uma casa enorme, eles raramente saem à rua e este Boo Ridley nunca sai, nunca mais foi visto. Portanto, ele vive, acho que era com a mãe e acho que deve ser um irmão que de vez em quando vai lá, mas ele nunca sai à rua. Entretanto, a mãe dele faleceu, portanto, ele aparentemente passa o tempo todo lá sozinho em casa.
e estes meninos têm muita curiosidade em saber quem ele é. E então idealizam-no como um monstro, sem dentes, descabelado e por aí fora. Então eles fazem algumas tentativas para se aproximarem dele. Então para já é isto que nós temos. Quando eu parei de ler, estava a ocorrer um incêndio numa das casas. E pronto, olhem, é um estilo super prático, super inteligente, super dinâmico. Eu estou a gostar imenso, imenso, imenso deste livro. Tenho pena de não estar com tanta disponibilidade para me dedicar a ele. Mas agora vou ler aqui um bocadinho, por isso é que comecei o vlog. Hoje é dia, não sei que dia é hoje, 29 de julho. E estou na página 92. Vamos ver o que é que me reserva e depois eu dou-vos mais updates. Olá malta, olhem, não é o melhor ângulo de todo, mas eu estou a preparar um passeio para ir à podologista e tinha de vir aqui dar um update. Continuo aqui na leitura de Mataram a Cotovia. Estou na página 220 e hoje estou a ficar completamente viciada. Eu só estava a tomar o meu cafezinho enquanto leio umas páginas, só que a história começou a ficar muito, muito emocionante. E agora, nesta fase da história, eu já entrei na segunda parte. Portanto, a primeira parte, basicamente, era dar a conhecer as personagens, principalmente a nossa protagonista, que é a Scout, as brincadeiras que ela tinha com o irmão, com o amiguinho que vinha durante as férias de verão e tudo mais. Era um bocadinho ambientar-nos neste microcosmo, não é? Que é esta cidadezinha meio campo. Só que agora nós já estamos na segunda parte, em que realmente faz mais referência ao caso que o pai da Scout e do Jem está a tratar. Portanto, ele é advogado, o Atticus, não sei. Portanto, o pai dele está a tratar de um caso, ele é advogado, está a defender um negro que foi acusado de violação. E esta segunda parte está a ser muito atribulada porque isto é numa altura em que há muito racismo, há muita discriminação e, portanto, ele foi muito mal visto por estar a defender um negro. E agora querem-lhe fazer a folha, basicamente, principalmente a família que também está em tribunal, não é? No caso da rapariga, a família da rapariga que supostamente foi violada, portanto querem fazer a folha ao pai da Scout. E depois também o que nós temos, agora já estou na parte do julgamento e está a ser super emocionante, estou a adorar, eu não quero parar, portanto hoje agora estou na página 221, mas espero muito sinceramente conseguir terminá-lo hoje, porque eu acho que não vou conseguir largá-lo. E está a ser uma leitura extremamente maravilhosa. Estou a adorar o ambiente, adoro esta parte das crianças. A primeira parte eu também gostei imenso porque estávamos-nos a ambientar a tudo e a Scout é uma personagem inesquecível. E depois o irmão dela, o Jem, também tem sofrido uma grande evolução porque ele é mais velho e, portanto, quando ele começou na história ele devia ter à volta dos 10 anos e pronto, e também estamos a acompanhar o amadurecimento dele. Está-se espetacular, portanto, pronto, olhem, quase que me atrasava para ir à consulta, mas ainda estou a tempo, também é aqui muito pertinho, portanto, em 10 minutos eu chego lá, nem tanto, e pronto, e é isto, eu vou-vos dando updates. Oi, então, olha, mais uma vez, não é o melhor ângulo, mas estou a cozinhar, ou melhor, vou começar a fazer o jantar. Vai ser arroz de atum completamente improvisado, porque eu costumo fazer a massa de atum. Mas comemos massa ontem, não se pode estar sempre bom mesmo. Por isso vou improvisar, mas enquanto improviso vou atualizar o vlog. Só para vos dizer que eu hoje, não ontem, terminei Mataram a Cotovia, de Harper Lee. Obviamente dei 5 estrelas e tornou-se um dos meus livros favoritos da vida. Porque, olhem, não me sei explicar. É engraçado porque eu quando comecei a ler fiquei com esse pressentimento que seria mesmo um dos meus livros favoritos. Até comentei com o meu namorado. E depois realmente foi. É um livro tão intenso, tão fofo,
bonito, mas ao mesmo tempo tão sério. E eu adorei. Acho que mais do que falar sobre justiça, fala muito sobre sermos boas pessoas, sermos genuinamente bons e também escolhermos ser bons com as nossas atitudes e com as nossas escolhas e tudo mais. É sem dúvida um livro 5 estrelas. Como eu vos disse, nós acompanhamos, a nossa protagonista e narradora é a Scout, que é uma menina, no fim da história eu acho que ela estava com 9 anos, mas ela começou a história quando estava no primeiro ano e acompanhámos muitas peripécias dela e do irmão e do amiguinho deles que vinha só no verão. Como eu vos disse também, tínhamos aquela parte do julgamento, porque o pai da Scout era Scott, olha, não sei. O pai deles era advogado e ele aceitou defender um negro que estava a ser acusado de violar uma mulher branca. Desculpem a cebola. Esta cebola é terrível. Eu já ontem tentei com a água na boca e não resultou. Pronto, hoje estou a falar também, não vou pôr água na boca. Mas pronto, como eu estava a dizer, fala sobre essa parte do caso, as impressões que toma na cidade, que é uma cidade muito pequenina. Eu acho que ontem vos tinha dito que a história passava-se nos anos 60, mas é mentira. É nos anos 30, portanto, há ainda muito racismo, os negros acabam por ainda ser, não diria escravos, mas pronto, são empregados dos brancos. E pronto, e acompanha uma parte da história acompanha muito o caso deles e o julgamento foi simplesmente uma parte viciante, fiquei recuperada. Pronto, como eu estava a dizer, há uma parte da história que se torna realmente muito viciante porque acompanhamos o julgamento, é super interessante e é bonito e ao mesmo tempo dá-nos muita frustração porque contra todas as expectativas que nós, leitores, criamos ao acompanhar o julgamento, o resultado não é o que nós queríamos. E depois o desfecho dessa personagem que estava a ser acusada, desse negro que estava a ser acusado, ainda é mais triste do que nós podíamos imaginar. Mas todo o rumo que a história toma depois também é absolutamente sensacional, real. E é tal coisa, acho que o livro começa muito leve porque acompanhamos estas aventuras das crianças, sobretudo, e a obsessão que eles tinham pelo vizinho da casa ao lado, que nunca saía de casa, nem se queria mostrar nem nada, mas depois acaba por se tornar um pouquinho mais sério quando aparece esta parte do julgamento, todas as consequências que o Atticus enfrenta por estar a ser o advogado de defesa deste negro. Acompanhamos muito o preconceito, o racismo, um bocadinho a ignorância das pessoas nesse sentido, não terem a mente tão aberta. E nesse sentido o Atticus é uma personagem super especial porque ele é muito consciente, muito lúcido em relação a tudo que fala. A educação que ele dá aos filhos também é absolutamente sensacional. O código de honra e de ética que ele segue também é muito inspirador. Portanto, é um livro que, como eu vos disse inicialmente, antes de ser um livro que fala da justiça, eu acho que é um livro que fala mesmo e que nos faz refletir sobre o que é ser boa pessoa, o que é ter ética, não porque somos advogados, mas porque somos cidadãos. E então eu gostei muito dessa parte. E depois o final, eu acho que voltou a ser leve, mas de uma forma diferente, porque nós percebemos que a nossa protagonista tornou-se muito mais madura ao longo do caminho, não é? Que a história percorreu. Então eu adorei, achei muito, muito, muito bonito e é sem dúvida um livro que está no meu coração. Todas aquelas personagens que apareceram ao longo da história, porque faziam parte daquela pequena cidade, ficaram no meu coração. Mesmo aquelas que tinham às vezes umas condutas ou umas mentalidades mais impróprias, digamos assim, ficou tudo no meu coração e esta protagonista simplesmente arrebatou-me, assim como o pai dela, assim como o irmão dela, que também passou ali uma fase da adolescência, ele como era mais velho, nós apanhámos-lo mesmo no fim da infância e no início da adolescência, então ele às vezes tinha assim
umas saídas um pouco estranhas, não é? Mas acho que para adolescente ele não era nada chato. Mas pronto, sem dúvida que é uma história que vai ficar no meu coração e eu hoje terminei-o e não li mais nada. Simplesmente estou a pensar em ir à biblioteca de Santo Tirso para requisitar nada mais, nada menos do que o Crepúsculo. Pronto, podem-se rir, ok? Podem-se rir, não tem problema. Eu também acho que vou-me rir. Porquê? Porque ontem eu tinha lido muito tempo seguido e depois liguei a televisão e estava a terminar o Amanhecer Parte 1. Então eu vi o finalzinho do Amanhecer Parte 1 e depois deu logo a seguir o Amanhecer Parte 2, que eu também vi completo. E eu fiquei, ai que fixe. Eu sei que os filmes não são muito bons, aqueles efeitos especiais são estranhos, é tudo muito estranho, mas eu gosto muito daquele último filme, tem muita ação e eu gosto de ver a Bella um bocadinho mais viva, se é que se pode dizer isto, visto que ela é vampira e morreu, supostamente. Mas eu gosto de ver, e então hoje, por acaso, estava nas gravações automáticas e comecei a ver o primeiro filme. Estava cá a minha mãe, o meu irmão, a minha sobrinha, não sei o quê. Pronto, eles não terminaram de ver, eu também ainda não terminei porque tenho responsabilidade de fazer o jantar, mas eu estava, pronto, estou a gostar, só que ao mesmo tempo o primeiro filme, desculpem lá, a Bella é cringe, o Edward é cringe, as caras que eles fazem é muito cringe. Eu estava a pensar, mal o filme começou ainda não tinha atingido essa parte de cringe, estava a dizer que um dia ainda ia dar uma oportunidade aos livros a ver se é tão mau como falam. E pronto, eu estou com isso na cabeça, mas ao mesmo tempo estou-me a retrair um bocadinho, porque se ver no filme é assim cringe, não quero imaginar como é que será ler as coisas. Mas ok, pronto, olhem, é só um pensamento, fica aqui, estou... O Crepúsculo é aquele tipo de filme que se estiver a dar eu tenho de ver, assim como Os Anjos de Charlie, por exemplo, que eu adoro. E é assim, olhem, vou experimentar fazer o arroz de atum, os updates estão dados e vamos amanhã com provavelmente outro livro, porque eu ando viciada em ler. Talvez comece a segunda casa, que trouxe da biblioteca e vos mostrei, mas pronto. Ou então espero só pelo Crepúsculo. Vamos ver, pronto. Até logo. Olá, então, passado muitas horas, estou cá, finalmente chegámos a casa e eu passei na biblioteca de Santo Tirso. O primeiro livro que eu escolhi, para vos mostrar, é Quando os Rios se Cruzam, da Rita da Nova. Quando eu o vi, aliás, lá na biblioteca tinha o primeiro romance da Rita da Nova e tinha este. E eu, pronto, eu acho que os temas são mais ou menos parecidos, mas esta capa cativou-me mais, não sei porquê. E mesmo a sinopse, olhem, arrisquei, mas foi mais pela capa que eu trouxe este. E depois, o outro que eu trouxe, não é? Eu acho que endoideci. Porque eu trouxe o Crepúsculo. Eu não estou a acreditar que eu fiz isto, a sério. Porque o filme é cringe. O livro vai ser pior, mas eu quero ver-me perceber como é que funciona dentro do livro. Não sei porque é que estou com esta curiosidade mórbida, mas estou para ver como é que isto funciona. Eu acho que não vou gostar mesmo, mas pronto, olhem, estou com as baixas expectativas. Não sei se é neste vlog que vocês vão ver eu a ler este livro, porque eu tenho outros dois da Biblioteca de Hermesinde, não é? Que tinha apresentado no início deste vlog, portanto eu acho que vou a eles primeiro,
Portanto, olhem, é isso. Mas eu trouxe. E depois de nós termos ido à biblioteca, andámos a percorrer várias lojas porque tínhamos coisas para comprar. E eu queria vos mostrar as compras. A primeira compra que eu fiz foi umas sapatilhas. E estava contra os meus planos, não me tencionava mesmo. Eu normalmente as sapatilhas compro no mês de setembro e duram para um ano inteiro. Mas desta vez antecipei porque elas estavam com muitas promoções, então eu aproveitei. As sapatilhas são cor-de-rosa, pronto. Acho que não dá para ver muito bem, mas é o que é, sapatilhas. Depois de ir à biblioteca, nós passámos em várias lojinhas para comprar coisas para casa. E vocês vão perceber que além de estar com uma obsessão pelo crepúsculo, por algum motivo mórbido, eu também ando obcecada pelo cor-de-rosa. Comprei esta agenda, que me pareceu interessante. É de 2025-2026, portanto é um ano letivo. Acho que faz mais sentido para mim. Até porque, pronto, acho que é mesmo o que faz mais sentido. Eu a minha outra não uso, praticamente, que comprei no início do ano. Não sei muito bem porque, acho que não me adaptei muito bem àquele sistema. Também agora não tenho assim muitas coisas para registar, mas pronto. E então eu gostei desta porque é cor-de-rosa, tem borboleta, é muito Barbie Fairytopia. Mas pronto, o interior dela também é querido, além de ter estes autocolantes e esta réguazita, nem sei para que é que serve. Muitos autocolantes, tudo muito pink, porque eu agora sou esta pessoa, não é? Esta pessoa super cor-de-rosa, não sei o que é que se anda a passar aqui comigo. Mas eu gostei porque, vamos justificar. Temos aqui o Mood Tracker, temos aqui o plano financeiro, que eu também gosto muito disso, eu uso, aliás, na minha agenda não usava porque não tinha, mas eu no meu diário, no meu bullet journal, no meu journal, como quiserem chamar, eu faço algo parecido a isto. E depois temos uma coisa que eu acho fundamental nas agendas, que é a vista mensal, com o espaço para notas, checklist, coisas importantes e prioridades e objetivos. E depois temos uma visão mensal. Portanto, já não me lembro ao certo quanto é que isto me custou, porque eu trouxe outras coisas e não tenho bem a percepção. Mas eu achei fofo. Pronto, olhem, sou esta pessoa. Como podem ver até nas páginas da agenda semanal temos borboletas. Os meses são separados por separadores, não é? Separados por separadores, pronto. Temos assim a introdução ao mês. Eu achei fofinho. Acho que a capa é muito pink, mas pronto, acho que no fundo tenho que admitir, é a minha cara, eu agora sou esta pessoa. E como sou esta pessoa, também comprei uma coisa cor-de-rosa, outra coisa cor-de-rosa, que é nada mais, nada menos do que este vaso. Eu não tenho a certeza se devo ir trocar ou não, porque ele parece que não cabe o vaso do meu vaso, o vaso da minha planta, no caso. Está apertado aqui. Mas eu acho que talvez o objetivo seja tirar a planta daqui e pôr aqui. Mas eu acho que o objetivo é depois mudar daqui para aqui. Não sei, tenho de perguntar a alguém sábio. Mas eu adoro esta planta. Para já está-me a sobreviver. Não sei se sou esta pessoa, a mãe das plantas. Uma amiga disse-me que eu era. Eu fiquei com... Não sei, fiquei com aquela coisa. Será que sou? E depois vi esta, muito barata. Acho que se chama Filha da Fortuna. E eu trouxe-a, mas isto não foi hoje, já foi há alguns dias. Para aí a semana passada. E pronto, e está aqui. Está assim meio estranha nas folhas, porque ela estava muito prensada no plástico. Ela agora está, não é, a ficar mais descontraída, digamos assim, não tão prensada. Mas pronto, comprei o vaso pink, eu amei, adorei. E pronto, e o hall das coisas cor-de-rosa já terminaram. Queria-vos só mostrar que também comprei um coisinho do café, um frasco do café. Não sei até que ponto, agora já tem cápsulas, eu acho que não dá para ver muito bem. Eu acho que é, não deve ser, isto não deve ser vidro. Não sei se é vidro. Aqui embaixo ele já me tirou o rótulo. Mas combina com a nossa cozinha porque tem esta parte aqui clarinha de madeira. Depois comprámos uma outra base que era preciso, porque eu só tinha 3. Quando nós comprámos a primeira vez as bases só tinha 3, então hoje trouxe outra para ficar pelo menos com 4, não é? Que é o número de lugares que há na mesa da cozinha. E depois comprámos almofadas, 2 assim, super bege, super simples. E uma mais trabalhada para dar assim um charmezinho e ficar bem, acho eu. Pronto, olhem, foi isto. Comprámos outras coisas, um relógio, uma capa do edredom,
uma carpete, coisas desse género que são necessárias para a casa. Mas pronto, é isto, a nossa saga. Updates assim de leitura, não tenho nada para dar porque não li mais. Já tentei ler outra vez não, já tentei começar a leitura de aquele livrinho que eu trouxe da Biblioteca de Irmesinho, que acho que é a Segunda Casa, algo assim. Até está na mala, mas se eu tirar o livro vou abalar-vos, portanto não vale a pena. Mas sim, ainda não consegui começá-lo. Estive aqui a pintar as paredes e fazer outras coisas, então acabei por não ter assim muita oportunidade para ler. Mas amanhã nós vamos ter um passeio em família, vamos para uma praia fluvial e o meu grande objetivo é que não me chateiem muito e que me deixem ler. Não, ninguém me vai chatear, nunca ninguém me chateia, mas eu vou aproveitar para ler e estou a pensar que livros é que vou levar, então eu acho que vou levar a Segunda Casa e não sei se vou levar o Crepúsculo, eu acho que se calhar parece mal, mas vou pensar no que vou levar, vou pensar. E pronto, olhem, para já é isto, amanhã provavelmente não falo nada convosco porque pronto, vamos estar o dia praticamente fora e depois à noite é preparar tudo para o meu namorado ir trabalhar e tudo mais, marmitas e assim. E acho que não vai dar assim grande oportunidade para falar, mas se eu ler muito, eu digo-vos mais tarde, ok? Fiquem bem e até já. Então vou passar o café Hello malta, olhem, decidi vir encerrar o vlog porque estou com muito sono, acordei há pouquinho, estou a tomar o meu café, passei para ir caminhar, mas queria atualizar antes de sair, senão posso me esquecer. Então, vou terminar o vlog porque eu já tentei várias vezes ler a Segunda Casa e não está a dar. E sinceramente agora também não estou a sentir aquele apelo para ler A Amiga Genial. Além disso, amanhã termina o prazo da biblioteca. Eu estou a pensar se vou renovar ou não. E se renovar é apenas pela Amiga Genial, que eu acho que pode-me eventualmente dar alguma vontade de ler. Mas o que é certo é que estes últimos dias não tenho lido muito. Tenho andado muito ocupada aqui com as coisas da casa, a tentar pôr tudo o mais direitinho possível. Há sempre imensas coisas para fazer, há sempre encomendas a chegar. E estou muito presa a casa porque estou à espera que as encomendas cheguem. Hoje chegam os móveis, mas é só da parte da tarde, por isso vou aproveitar amanhã para caminhar um bocadinho e tudo mais. E aproveitar que está muito fresquinho hoje. E pronto, e é isso, olhem. E além disso, queria também dar um update, ou melhor, dar uma novidade. Na terça-feira desta semana, portanto dia 5 de agosto, eu passei no meu exame de condução. Então tenho a carta oficialmente. E isto é algo inédito. Eu comecei a tirar a carta um bocadinho em segredo, eu não queria que ninguém soubesse. Porque quando eu comecei a tirar a carta, quando eu me inscrevi, eu creio que tenha sido em 2022, exato. E então, nessa altura já me mandavam sempre perguntar quando é que eu ia tirar, não sei o quê. E a verdade é que eu nunca tinha tido muita vontade, mas depois, ao começar a trabalhar, comecei a perceber que talvez tivesse a vida mais facilitada se realmente tivesse a carta e pudesse me deslocar de carro. Mas pronto, eu não contei a ninguém porque não queria que ninguém me pressionasse e ainda bem que não contei porque eu demorei, aliás, inscrevi-me em 2022 e só há 2 dias é que fiquei com a carta na mão, portanto eu estive inscrita durante 3 anos. A licença até era só de 2, eu depois tive que renovar para mais um tempo porque estava a passar o prazo, mas enfim. Como eu trabalhava e estudava, as coisas foram demorando muito tempo mesmo. Não tinha muita disponibilidade para ir às aulas de código. Como tinha o mestrado e depois dava muitas explicações, também não tinha muita disponibilidade para estudar. E depois, só no agosto do ano passado, é que me comecei a dedicar ao código. Em setembro fui ao código, passei tudo ok. E depois foi um ano praticamente na condução. Eu fiz 3 tentativas de condução, foi a terceira que passei. E digo-vos que foi uma frustração muito grande. E foi uma resiliência também ainda maior, porque eu
já há muito tempo que não sentia que era má em alguma coisa. Eu sei que isto parece um bocado snob e arrogante, mas é verdade. Eu estava habituada à faculdade, saía-me sempre muito bem, sem muito esforço, eu diria. Claro, tinha aqueles períodos em que realmente me concentrava muito, mas não era algo que me gostasse muito. E então lidar com algo prático e tão imprevisível fez-me perceber que realmente a condução não era uma habilidade que eu tinha naturalmente. Há pessoas que têm mais vocação, outras que não, mas pronto, com a prática e com o treino toda a gente consegue. E foi muito complicado. Quando eu fui a primeira vez a exame, eu não me sentia muito segura. Aliás, não me sentia nada segura. Quando nós vamos sempre dar umas aulas antes do exame, a dar as aulas, fiquei traumatizada e achei que não ia mesmo passar. Depois a fazer o exame a coisa até foi correndo bem. Já estava quase no fim e numa estrada muito estreitinha, com carros de ambos os lados, eu ia raspar o espelho. Mas quando eu saí, reprovei, como é lógico, mas quando eu saí eu fiquei contente, senti-me genuinamente feliz, porque acho que até aquele momento, tinha feito um bom exame e tinha tirado um bocadinho da minha cabeça que aquilo era algo muito complicado e tudo mais. A segunda vez que eu fui a exame eu estava bastante confiante, porque já tinha tido mais aulas, já conhecia o local. De manhã nós tínhamos ido lá ter as aulas, correu tudo muito bem, não correu nada mal, estacionamento tudo em ordem, só que no exame também estava a correr tudo muito bem, também já estava quase no fim, faltavam as manobras mais uma vez, e como eu me tinha enganado a sair da autoestrada, não me queria enganar outra vez, então disseram-me vir à esquerda e eu só fiquei virar à esquerda e não vi os carros que vinham de frente, como é lógico que comprovei. E dessa vez foi tão frustrante, foi tão angustiante, eu fiquei muito... Não queria utilizar a palavra traumatizada, mas meio que foi isso. Eu sempre que pensava naquele momento de exame, eu parecia que ficava sem ar, que me apertavam o peito, era horrível. E então eu fiquei, isto foi em maio, e eu fiquei algum tempo sem ir às aulas. Eu pensei, bem, afinal já falta pouco, vou simplesmente deixar que as aulas terminem para eu estar mais tranquila, mais calma. E foi isso que eu fiz. Depois, quando as aulas terminarem, eu retomei as aulas de condução. Pronto, estava um bocadinho enferrujada, mas fui ao sítio e quando foi o dia do exame foi muito tenso. Eu não me lembrava de estar tão tensa para algo. E quando eu digo tão tensa, eu nunca tinha chorado com nervos, nunca tinha chorado por algo assim importante acontecer. Nem quando apresentei a tese, nem quando fiz nada. Nunca fui de chorar, sempre fui de engolir choro. Mas eu na terça-feira estava tão fragilizada que eu chorei imenso, mesmo antes de começar as aulas. E muitas vezes dava-me vontade de chorar. Eu levei o carro para o Porto, porque o exame foi no Porto, naquela coisa caótica. Fui para o Porto, correu bem pela autoestrada, tudo tranquilo. Da segunda vez que eu pego no carro, tudo é errado. Não via os sinais, não sabia estacionar, olha, foi horrível. Era assim, pronto, isto não tá bom, vou reprovar, mas depois pensei, bem, vou tentar falar para mim como eu falo para as outras pessoas, que é, se está a correr mal agora é como se fosse um teatro, o ensaio geral tem que correr mal. Mas pronto, eu estava muito angustiada, eu só queria que passasse, não conseguia comer, até parecia, obriguei-me a comer um bocadinho, mas parecia que ia vomitar tudo. E ainda para mais fui a segunda a fazer o exame, tinha uma menina comigo, que por acaso reprovou, tive muita pena, foi muito ingrato, porque ela tinha feito o percurso de manhã, tinha corrido super bem. E depois foi a minha vez e correu bem. Pronto, o exame correu bem. No final é que o instrutor pressionou-me, o examinador pressionou-me muito porque eu fiz uma pequena asneira. Eu deixei o carro em segurança, só que depois não sei porquê eu destravei o carro no travão de mão. Vá-se lá saber porquê. Eu não sei. E ele depois estava sempre a pressionar, pôs o carro em segurança, eu pus em marcha atrás, porque estávamos numa via inclinada. Puxei o travão de mão, só não me lembrava que tinha puxado 2 vezes e nem olhei para ele para ver se ele estava em cima ou em baixo. Então ele teve-me a pressionar, eu entrei em pânico porque achava que tinha reprovado. Chorei também imenso à frente dele.
E pronto, olha, foi um descontrole, que vergonha, a sério, que descontrole, que vergonha, a sério, foi horrível. Mas o que importa é que eu finalmente tenho a carta e nem quero acreditar nisso. Eu quando vim, olha, eu depois deste trauma não vou usar mais, mas eu vou usar. Vou conduzir muito, sabem porquê? Porque eu também, não sei se já contei esta história, quando eu fui para o primeiro ano eu tinha imensa dificuldade a aprender a ler. Tive imensa, eu não lia bem, a professora tinha um código de cores que o vermelho era ler mal e ela punha no meu livro a bolinha vermelha e ainda escrevia que leu com muita dificuldade. Portanto, eu só no final do primeiro ano é que eu habituei-me a ler. Foi um processo muito doloroso também para mim, para os meus pais, principalmente para a minha mãe, que ela tinha que lá aturar aquilo tudo e treinar comigo em casa. Mas eu consegui, desde então nunca mais parei de ler. E agora com a condução é a mesma coisa. Tive dificuldade em aprender, mas por ter essa dificuldade e por ter passado esta tortura toda, eu nunca mais vou parar de conduzir, nunca mais. Até ser velhinha, ok? Mas pronto, olhem, é só este desabafo que eu tinha a fazer. Com isto eu quero dizer que nem sempre, primeiro, cada um tem o seu ritmo. Eu achava que estava atrasada na vida só porque não tinha carta de condução. Sim, podem se rir porque realmente conquistei montes de coisas e por ter conquistado imensas coisas tive que deixar a carta um bocadinho de lado, mas ainda assim eu achava que estava atrasada porque não tinha a carta de condução, ridículo. Depois, também não é ter ou não ter alguma coisa que define quem nós somos. Eu achava que era inferior aos outros porque não tinha a carta de condução, mas a verdade é que qualquer pessoa consegue tirar a carta. Eu vejo muita gente tranguinha a conduzir, portanto, isso não diz nada sobre mim, não diz nada sobre ela. Ela não é mais especial do que eu por ter a carta, assim como eu não sou menos especial por não ter. E acho que também temos que ter resiliência. Nem sempre as coisas correm como nós idealizamos. Eu quando me inscrevi tencionava tirar a carta até fevereiro, portanto eu inscrevi-me no finalzinho de 2022, em dezembro, e eu estava a tentar aproveitar as férias, o fim do semestre, não é? Até fevereiro, para tirar a carta em 3 meses, mas claro que não foi possível. Portanto, o que eu quero dizer é que temos de ter resiliência, nem sempre corre como nós queremos, nem sempre corre no ritmo que nós queremos, mas acaba por acontecer. Não nos podemos deixar levar pela frustração. Ou então deixámos-nos levar, choramos, gritamos, dormimos e no dia seguinte continuamos. Portanto, olhem, partilhei aqui o meu testemunho com a carta de condução. Se eu consegui, malta, toda a gente consegue nesta vida. E há muita gente, por acaso depois começou-me a aparecer nas redes sociais e tudo mais, há muita gente que tira depois, com 30, 40 anos, tenta quando está na casa dos 18, 20 anos, reprova umas 2, 3 vezes na condução, desiste e só depois é que, na idade mais madura, digamos assim, é que vão tentar outra vez pela questão da necessidade. Portanto, olha, estou arrumadinha, estou tranquila. Agora para setembro, se for colocada um bocadinho mais longe e tiver aqui de carro, eu posso ir. E pronto, olhem, é isto. A nível de livros, só li Mataram o que Devia Dar, perdi, nunca mais li nada. Tenho andado mesmo a ser uma fada do ar. Há sempre coisas para limpar e para organizar. E depois com este stress do exame de condução foi terrível, porque eu estava bem, mas depois lembrava-me daquilo e vinha-me aquela ansiedade, aquela vontade de vomitar horrível. Mas pronto, olhem, não sei, vemos num próximo vídeo. Contem-me coisas, contem-me se já leram a Mataram o que Devia, contem-me a vossa experiência com a condução, o que é que vocês acharam dos meus elementos pink e vamos por aí. Tchau!